a graça de Deus, estamos juntos nesta manhã de terça-feira, hoje 14 de novembro. Hoje celebra-se o dia do Bandeirante e o dia da alfabetização. Você que está conosco nesta manhã, continue com seu coração aberto e receptivo para receber a segunda parte e a conclusão da mensagem ministrada pelo reverendo Renato Vagens. Ele foi um dos conferencistas da nossa conferência teológica realizada ano passado e estamos reprisando hoje esta importante palavra tão atual para os nossos dias quanto foi pregada naquele ano. Mas eu quero lembrar aos nossos telespectadores que estão conosco nesta manhã as comemorações do 46º aniversário da Igreja Evangélica Congregacional do Calvário, que será realizada neste próximo sábado, dia 18 e dia 19. No sábado estará pregando a palavra de Deus o reverendo Moisés, pastor da Igreja Ebenezer, de Campina Grande. E no domingo, o reverendo José Alves, pastor da Igreja Presbiteriana da Torre, em João Pessoa. Estaremos também celebrando o 37º aniversário do Conjunto Coral Sarah Calley, de sorte que será uma festa coroada de êxito, porque cremos que o nome do Senhor Jesus será exaltado, será glorificado. Você não pode perder, esteja presente conosco. Será uma alegria para toda a igreja receber de braços abertos a sua visita e de toda a sua distinta família. Queremos, antes de ouvir o reverendo Renato Vagens, fazer uma oração de gratidão por esta manhã que Deus está nos concedendo. Obrigado, ó Pai, por este dia, mais uma vez, por esta oportunidade, por este espaço que nós temos através deste veículo de comunicação, tanto na televisão como também na internet, de transmitir a Tua palavra a milhares de telespectadores, de internautas que estão conosco. Que Tu se digne de abençoar a cada coração, onde quer que esteja. É o que eu te peço, mais uma vez, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com o reverendo Renato Vagens, trazendo a conclusão deste importante assunto teológico. E aí é um fator extremamente complicado, porque o que a gente tem visto nos nossos dias é que inúmeras pessoas não sabem efetivamente o que seja conversão. Para alguns, conversão significa abraçar alguns pressupostos moralistas, né? Então eu antes mentia, agora não vou mentir mais, eu antes roubava, antes não vou roubar mais, sem que eu tenha tido a experiência de regeneração, sem que eu tenha sido salvo por Cristo, transformado por Cristo e anseie efetivamente viver na presença de Cristo para a glória de Deus. Ouso dizer que boa parte das nossas igrejas contém membros que não conseguem explicar, por exemplo, a doutrina da regeneração, que não conseguem explicar, por exemplo, a doutrina da conversão, o que significa de fato converter-se a Cristo. Quinto lugar, uma igreja saudável, uma igreja que possui entendimento bíblico da evangelização, que entende que evangelização não é entretenimento, como eu falei na minha primeira palestra. Tem muita gente dizendo que evangelizar significa criar alguns eventos gospel. Então, nessa perspectiva, surge-se balada gospel, surge-se festas gospel, surgem boates gospel, surgem atividades das mais variadas possíveis, com muita música, com muita dança, com muita, entre aspas, alegria, com muita festa, onde um evangelho que é aparentemente evangelho, mas que é caricaturado, é anunciado sem, contudo, confrontar o homem nos seus delitos, nos seus pecados, nos seus erros, nos seus equívocos. A gente acha que evangelizar significa dialogar com o mundo e permitir que os valores do mundo entrem nos nossos meios e que alguns dos nossos valores entrem no mundo. E aí, nessa perspectiva, a gente vai maculando a igreja sem que a gente entenda de fato o que seja o conceito de evangelização. Sexto lugar, irmãos, eu precisaria para cada tópico desse para tratar com vocês no mínimo de 1 hora. Eu estou só pincelando aqui.
Sexto ponto, ou sexta marca de uma igreja saudável, é uma igreja que possui entendimento bíblico de membresia. E hoje eu tenho entendido isso de uma forma muito diferente do que talvez entendesse alguns anos atrás. O conceito evangélico brasileiro é o seguinte: a porta da frente tem que ser aberta para entrar tantos quanto quiserem, e a porta de saída tem que ser fechada. Eu tenho entendido que tem que ser diferente. A porta de entrada tem que ser fechada e a porta de saída aberta. Sabe por quê? Porque se a gente não tem um conceito bíblico sobre o evangelho, nem sobre conversão, muito menos sobre evangelização, a gente recebe na igreja pessoas que se tornam membros da igreja, sem que tenham tido se convertido e sem que tenham tido a experiência de fato de regeneração com o Espírito Santo. E essas pessoas entram escancaradamente pela porta, passam a participar da ceia do Senhor, da comunhão, passam a participar das estruturas sem ter tido uma experiência profunda com Cristo, e em vez de serem influenciadas pelo evangelho, influenciam negativamente a comunidade. O problema é que a gente vive numa época, eclesiasticamente falando, que o chique é estar com os templos lotados de 2, 3, 4, 5 mil pessoas, e que quanto mais pessoas nós tivermos, significa dizer que mais bíblica é aquela igreja, o que de fato não é verdade. Jesus disse que o caminho é estreito e que a porta é apertada. Os nossos critérios para receber pessoas como membros da igreja deveriam ser mais rígidos, deveriam ser mais firmes. Será que de fato essa pessoa nasceu de novo? Será que de fato essa pessoa teve uma experiência com Cristo? Ou será que esse rapaz está vindo para a igreja com o intuito de pegar uma menina e levá-la para a cama? Ou será que esse homem está vindo para a igreja no intuito de satisfazer suas vontades relacionais, afetivas, ou essa moça, seja lá quem for? Sétimo lugar, uma igreja saudável é uma igreja que pratica disciplina bíblica. E de certa forma, essa questão da disciplina, ela deixou de ser uma prática comum nas igrejas. Às vezes a gente vai fazendo vista grossa àqueles que estão imiscuídos em todo tipo de pecado e todo tipo de transgressão. Até porque a máxima do nosso tempo é: não julgueis para que não sejais julgados. Não, pastor, deixa que Deus vai cuidar dele, não cabe a nós. E aí a gente jogamos textos bíblicos fora que dizem que um pouco de fermento leveda toda a massa. Jogamos textos bíblicos fora que quando o pecado entra numa comunidade, juntamente com esse pecado, o caos é instalado naquele lugar e Deus resiste. Eu escrevi ontem um texto rapidamente no meu Facebook, onde eu expus uma frase bíblica que diz que se Deus for por nós, quem o quê? Será contra nós. E completei essa frase dizendo: e se Deus for contra nós, quem será ao nosso favor? E alguém replicou a mensagem dizendo o seguinte: mas Deus nunca vai ser contra nós, pastor. Falei: minha irmã, você está absolutamente equivocada. As Escrituras nos mostram inúmeros exemplos em que Deus se coloca contra o homem, e Ele se coloca contra uma igreja por causa do pecado. Igrejas morrem, e elas morrem porque não tratam com firmeza a disciplina. Oitavo lugar, ou oitava marca de uma igreja saudável, é uma igreja que tem interesse pelo discipulado e pelo crescimento. Agora, o crescimento como fruto do discipulado e da pregação do evangelho, não pelo entretenimento. Uma igreja que tem desejo de estudar as Escrituras e conhecer a verdade, as verdades contidas nas Escrituras, e aplicá-las isso na pregação do evangelho, a fim de que novos discípulos sejam criados, ou que novos discípulos surjam, por conseguinte a igreja cresça. O problema, mais uma vez, é que boa parte dos irmãos não estão dispostos mais a estudar. Por exemplo, as chamadas escolas bíblicas dominical estão no estado de metástase no Brasil. Você não vê as pessoas mais querendo estudar a Bíblia, você não vê mais as pessoas querendo estudar as Escrituras, ou até mesmo conhecer as Escrituras. As estatísticas dizem que 50,66% dos pastores nunca leram a Bíblia toda. Se os pastores não leram a Bíblia toda,
desta maneira, neste índice, quiçá os membros do corpo de Cristo, os membros de uma igreja local. É uma vergonha. Se eu perguntar para vocês aqui, quantos já leram, por favor, não precise se manifestar publicamente, quantos já leram a Bíblia toda 5 vezes? É possivelmente que talvez 1, 2 ou 3 pessoas no máximo digam que sim. Ou quantos já leram a Bíblia toda uma vez? Talvez um pouquinho mais. Agora, se eu perguntar quantos já leram as Escrituras todas, pelo menos, ou nunca leram as Escrituras todas, eu vou ter absoluta certeza que a maioria dos irmãos levantariam as suas mãos dizendo, eu nunca li. Se eu perguntar aos irmãos aqui quantos já leram livros, ou costumam ler livros, que edifiquem a sua fé e que contribuam para o seu enriquecimento espiritual, perguntar aqui quantos leram, por exemplo, no ano passado, 50 livros, eu tenho dificuldade de acreditar que talvez a maioria de vocês diga que tenha lido 50 livros. Eu vou cair o número. Se eu perguntar aqui de vocês quantos leram 2 livros, talvez a maioria diga que não fez. Meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento, diz as Escrituras. Errais porque não conheceis o poder de Deus e as Escrituras. Uma igreja que não tem interesse por crescimento, uma igreja que não tem interesse pela palavra. Eu tenho um pastor amigo que ele conta um relato muito interessante. Ele foi missionário na China, e você sabe que a China é um país de viés comunista e a perseguição é complicada, principalmente daqueles que realmente defendem e pregam o Evangelho. No domingo pela manhã ele foi convidado para ir a um lugar onde alguns crentes estariam se reunidos, e é claro que essa reunião não se daria efetivamente num lugar público, ela tinha o hábito de acontecer no meio da mata, por razões óbvias, para que não tivesse perseguição. E ele chegou lá e encontrou talvez 200, 300 pessoas reunidas, sem conforto, sem som, sem nada, sem absolutamente nada. E aí o culto começou a acontecer, e ele não entendia o mandarim muito bem, não compreendia muito bem, e ele percebeu que o pastor chamou à frente 2 famílias. Uma família que posicionou-se à sua esquerda e que chorava compulsivamente, mas chorava muito, e o meu amigo pensou o seguinte: não, esses que choram, o pastor o chamou à frente, que é para a igreja, por algum motivo, disse ele, pensando com os seus botões, está passando por alguma luta, alguma enfermidade, talvez até mesmo um luto, e o pastor chamou para que a igreja pudesse orar por eles. Mas a que estava à sua direita ria demais, estavam felizes, alegres. E o pastor, e esse amigo meu falou o seguinte: talvez o pastor tenha chamado essa outra família porque eles precisam de oração ou de gratidão, estão gratos a Deus. E ele lembrou do verso bíblico que diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorem com os que se choram. E ele pensou que fosse esse o contexto. Alguns estavam chorando e chamou a igreja para chorar junto, e alguns estavam felizes e chamou a igreja para poder se alegrar juntamente. Só que não era nada disso. Uma irmã, percebendo que ele não estava entendendo muito bem, resolveu traduzir para ele o que de fato estava acontecendo e começou a falar em inglês o que era. A família que tinha sido colocada à sua esquerda, que chorava por um fator. Aquela igreja de mais de 300 pessoas tinha somente uma Bíblia. E eles tinham decidido que essa Bíblia iria rolar de família em família, pelo menos uma vez ao ano. Então cada família tinha direito a uma vez ao ano levar a Bíblia para casa e estudar e ler a Bíblia. E esse homem falou o seguinte: olha, nós estamos muito tristes, nós pegamos a Bíblia, lemos a Bíblia, o Novo Testamento todo, fomos até o livro de Juízes, mas nós não conseguimos ler toda a Bíblia e nós vamos ficar um ano inteiro sem a Bíblia, por isso nós choramos. Os que estavam rindo é porque era a vez deles de lerem a Bíblia. Na semana seguinte eles iriam chorar. A gente não valoriza o estudo bíblico, a gente não valoriza as Escrituras, nem tampouco a gente valoriza o discipulado.
Tenho certeza que essa igreja tem oferecido a você possibilidade de crescimento, de escola bíblica, de estudo bíblico, de cursos, como ontem o pastor tratou especificamente de música que vai acontecer aqui para os irmãos. Mas quantos não são aqueles que não valorizam? Quantos não são aqueles que têm Bíblia em casa e ficam abertas misticamente, magicamente no Salmo 23 ou no Salmo 91, mas são incapazes de gastar tempo lendo as Escrituras? Quantos não são aqueles que têm oportunidade de comprar livros que edificariam suas vidas, suas almas, suas casas, seus lares, mas preferem guardar o dinheiro para poder comprar o CD gospel ou desfrutar do hambúrguer gospel no final do culto? Uma igreja bíblica, uma igreja saudável, tem interesse no discipulado, tem interesse nas Escrituras e tem interesse de que esse discipulado gere novos discípulos e, por conseguinte, faça com que a igreja cresça. Nona marca de uma igreja saudável é uma igreja que é composta por uma liderança bíblica. Uma liderança bíblica, ela é constituída por pastores que possuem uma equipe que, juntamente com eles, presbíteros, conduzem a igreja no temor e no tremor do Senhor. E não uma igreja cujos pastores são déspotas, são ditatoriais da fé e que impõem as suas percepções doutrinárias. Tem sido muito comum nos dias de hoje você ver as pessoas dizendo o seguinte: não, eu não posso ir contra o que o pastor fala, porque senão eu estou tocando no ungido do Senhor. Certa feita eu recebi uma irmã na minha igreja que estava vindo de uma outra comunidade e ela chorava compulsivamente, e ela dizia o seguinte: pastor, eu estou aqui porque eu estou desesperado, eu fazia parte de uma igreja, mudei de cidade, não tenho como continuar fazendo parte daquela igreja porque eu não tenho dinheiro para custear a passagem, além disso é muito longe. Fui falar isso com o pastor e o pastor disse que não me autorizava a mudar e que se eu resolvesse desobedecer à vontade dele, ele iria rogar a Deus que enviasse um câncer para a minha vida. E eu falei para ela: pode vir para cá, que praga nenhuma virá sobre ti, que câncer nenhum te alcançará. Uma liderança bíblica, uma liderança fundamentada nas Escrituras, que é regida pelas Escrituras, que é constituída por um colegiado de presbíteros, de homens tementes a Deus, que querem obedecer a Deus e que querem, de certa forma, viver para a glória de Deus. Gostaria de terminar essa apresentação, ou essa palestra, trazendo 7 dicas que, se observadas, poderão contribuir para a saúde da sua igreja local. 7 dicas que você, como membro, deve observar. Primeiro, seja um membro ativo de sua comunidade. Isso é, seja mais do que um assistente de cultos. Participe, esmere-se em servir, trabalhe em alguma área da igreja, faça tudo para a glória de Deus. Dedique-se à evangelização, ao estudo bíblico, à pregação, à anunciação do Evangelho, à proclamação do Evangelho e às virtudes ensinadas pela palavra de Deus. Segundo lugar, seja um crente de oração. Ore por sua comunidade individualmente, participe das reuniões de sua comunidade e de sua igreja local. Houve um pregador fantástico, ao qual tenho grande admiração, um dos meus arminianos preferidos, que é o Leonardo Ravenhill, que ele dizia o seguinte, que a reunião de oração é como a gata borralheira, Cinderela, quando não está vestida de princesa, ninguém valoriza, ninguém quer. Quando você faz cultos por aí, 7 passos para ser próspero, 7 passos para ser rico, 7 passos para frutificar, 7 maneiras do Botafogo de ser campeão, ou seja lá o que for, a igreja enche. Mas quando você chama o povo para orar, o povo não quer. O povo não quer ler a Bíblia, quanto mais orar. Os puritanos costumavam dizer que fazer a obra de Deus sem oração é arrogância e prepotência. Terceiro lugar, critique menos e ore mais. Critique menos e trabalhe mais, porque tem crente que é um problema. Talvez você esteja ouvindo
ou tenha ouvido essas marcas e você tenha falado, algumas delas não têm sido tão reais na minha comunidade local. Quem sabe essa não é uma oportunidade para você ser um parceiro do seu pastor? Porque tem gente que tem o dom da murmuração, que tem o dom da reclamação, que reclama de tudo, mas que são incapazes de dispor-se a ajudar seus pastores a edificar uma comunidade saudável. Quarto lugar, incentive seu pastor a pregar as Escrituras, somente as Escrituras e nada além das Escrituras, que está relacionado ao primeiro tópico que nós proclamamos nessa manhã, ou seja, a exposição bíblica, a pregação bíblica, a anunciação bíblica, as verdades bíblicas, a proclamação do Evangelho. Em quinto, incentive os membros de sua igreja a estudarem as Escrituras, tanto individualmente como coletivamente. Por exemplo, será que você diariamente tem o hábito de pegar a Bíblia e ler aquilo que ela está a dizer e aplicar no seu dia a dia? Em casa. Segundo, será que você está disposto a estudar as Escrituras com irmãos da igreja, com novos na fé, com pessoas que estão chegando à comunidade cheios de dúvidas, cheias de questionamentos e que estão sendo atacadas pelo adversário das nossas almas a fim de que elas desistam? Estude, leia, invista. Há um fenômeno hoje, por exemplo, entre os jovens. Eu escrevi um livro chamado 12 Maneiras de Expulsar o Seu Filho da Igreja, simplesmente porque eu percebi que a quantidade de jovens e de adolescentes que entram na universidade se desviam. As estatísticas dizem que entre 60% a 65% dos adolescentes, quando entram numa universidade, não aguentam a pressão do marxismo cultural, por exemplo, e pulam fora. E aí a gente tem a cara de pau de dizer que a culpa é do pastor. Ou a culpa foi do professor de escola bíblica dominical que não ensinou o que deveria ensinar, quando na verdade a culpa é nossa pelo fato inequívoco de que nós não estudamos, não trabalhamos, não expomos a Bíblia para os nossos filhos quando crianças no culto doméstico. E cometemos pecados dos mais graves e distintos possíveis, contribuindo para que os nossos filhos fossem presas fáceis, ou se tornassem presas fáceis ao adversário das nossas almas. Sexto lugar, seja parceiro e amigo do seu pastor. Faça-o saber que pode contar com você nos momentos de lutas e dificuldades da igreja, porque quando uma igreja resolve ser bíblica, quando uma igreja resolve pregar teologia bíblica, quando uma igreja resolve pregar o Evangelho, quando a igreja resolve ensinar o que é conversão, o que é regeneração, quando uma igreja fecha a porta de entrada e recebe somente aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo, os problemas surgem. E é aí que você precisa ser parceiro do seu pastor. E sétimo e último lugar, seja uma nítida manifestação do amor de Deus em sua igreja, isto é, viva e encarne a benignidade e a misericórdia de Cristo nos relacionamentos interpessoais. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde e que o Senhor os leve a entender que é tempo efetivamente de buscarmos ao Senhor e de aprendermos à luz das Escrituras verdades que nos ajudarão, a desenvolver uma vida saudável, como também a fazer parte de uma comunidade bíblica e que vive para a glória de Deus. Fique em paz, que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Mágoas, pesares a mim sobrevêm, mas firme é o meu andar,
Porque falharia se tenho um abrigo que é Cristo e quer me guiar. Nunca estou só, pois meu Jesus comigo está. Nunca estou só, em minha mão sustém. Foi a promessa de Jesus me guiar. Nunca estou só, Cristo se deu por mim. Vem, meu amigo, estende tua mão, segura na mão de Deus, pois só Ele almeja guiar-te, livrar-te. Por isso, meu Cristo morreu. Nunca estou só, pois meu Jesus comigo está. Nunca estou só, em minha mão sustém. Foi a promessa de Jesus me guiar. Nunca estou só, Cristo se deu por mim. Nunca estou só, Cristo se deu por mim. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Agradeço a sua teleaudiência e eu quero lembrar mais uma vez aos nossos telespectadores que no próximo sábado, eu fiz este anúncio no início, estou reforçando, no próximo domingo, a Igreja Evangélica Congregacional do Calvário estará em festa. Estaremos celebrando o 46º aniversário de emancipação da nossa igreja e o 37º aniversário do Conjunto Coral Sara Cali. Então você está cordialmente convidado, não perca esta festa e eu espero que todos estejam juntos ali para celebrarmos este culto em ações de graças. Tenham todos um bom dia e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Por amor, ele veio ao mundo. Por amor, ele mesmo se deu para morrer numa cruz no Calvário. Por amor, o seu sangue verteu. Foi julgado e por mim odiado, foi traído e vendido também, mas venceu, tudo está consumado. Não há morte, só a vida no além. Consumado, está consumado. A obra que me deste a fazer, glorifica-me contigo para sempre. Ao teu nome, ó Rei, e a ti fiz conhecer.